Olá, vocês, alunos dos primeiros anos da Escola Estadual Professor Gaspar. Vamos começar aqui mais uma aula. Sejam bem-vindos. Dando continuidade aqui ao assunto de mecânica da nossa disciplina de física. Bom, os objetivos da aula de hoje é entender o significado de ponto material, referencial, trajetória e outros, etc. Compreender as situações em que ocorre movimento. Então, esses são os nossos objetivos da aula de hoje. Primeiramente, o que é o modelo de partícula ou ponto material? Bem, chamamos de partícula ou ponto material qualquer objeto que pode ter suas dimensões desprezadas quando analisamos seu movimento. Por exemplo, nessa figura aqui nós temos duas situações. A figura 2, vamos falar dela primeiramente aqui. A figura 2 está mostrando aqui o movimento de um carro, se deslocando nessa rodovia que vai de São Paulo a Rio de Janeiro. Se você comparar o tamanho do carro em relação ao tamanho da rodovia, nesse caso aqui, o carro ele tem dimensões que são desprezíveis em comparação com o tamanho da rodovia. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que o carro é uma partícula ou ponto material. Já na figura 1, nós temos um caminhão se movimentando numa rua que tem apenas 100 metros e o caminhão tem 50 metros. Nesse caso aqui, comparando o tamanho do caminhão com o tamanho da rua, não dá para desprezar as dimensões do caminhão, tá certo? Então, nesse caso aqui, o caminhão a gente pode chamá-lo de corpo extenso, que é quando não dá para desprezar as dimensões do objeto em relação às dimensões do local onde ele se movimenta. Tá? É basicamente isso que está sendo dito aqui na descrição da figura. Um carro se movendo na rodovia de São Paulo para Rio de Janeiro é um ponto material, pois o tamanho do carro é insignificante comparado com o tamanho da pista. Por outro lado, não podemos desprezar o tamanho de um caminhão quando comparamos com uma rua de 100 metros. Tá? O nosso segundo conceito de hoje é referencial. Referencial é um corpo em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Quando dizemos que um objeto se movimenta, temos que comparar a posição dele com a posição de outros objetos. Então, esse objeto que serve para a gente fazer a comparação, tá? Isso é o referencial. Vamos aqui para uma ilustração, de referencial. Aqui na figura nós temos o seguinte: João e Maria estão em um ônibus e José está na margem da pista. Aqui está José sentado na margem da pista. O ônibus passa por José com velocidade de 70 km por hora. João e Maria estão parados um em relação ao outro, mas se movimentam em relação a José. Bom, pessoal, aqui é um exemplo de referencial, Se você utiliza José como referencial, então João e Maria estão se movimentando em relação a José. Mas se você utiliza João como referencial, então Maria está parada em relação a João. E quando a gente vai falar de movimento, a gente tem que utilizar essa expressão aqui, ó, em relação a. Em relação a que João e Maria estão se movimentando. Nesse caso aqui, eles estão se movimentando em relação a José. Tá? Continuando, referencial e movimento. Então, só podemos dizer que um carro, por exemplo, se movimenta se ele se distancia ou se aproxima de algum objeto que foi tomado como referencial. Então, essa frase aqui, esse parágrafo, está dizendo o seguinte, que você não pode afirmar que um objeto está se movimentando
se você não adotou um referencial inicialmente, tá bom? Porque você não tem como afirmar que um objeto se movimenta se você está apenas observando o objeto isoladamente. Você tem que comparar a posição desse objeto com um segundo objeto que você tomou como referencial e observar se eles estão se aproximando ou se afastando, tá certo? Então, para haver movimento, você precisa estabelecer um referencial e comparar se o objeto e o referencial se aproximam ou se distanciam, tá bom? Mais um conceito aqui, o conceito de trajetória, né? Podemos dizer que a trajetória de um objeto é o caminho feito por ele enquanto se movimenta. Bom, mas vamos observar aqui que a trajetória também depende do referencial. Ou seja, a trajetória depende de quem está observando. No movimento da caixa caindo do avião, existem trajetórias diferentes para observadores diferentes, observadores distintos. O homem que está no chão observa a caixa caindo fazendo uma trajetória em forma de parábola, ou seja, um arco. Já o piloto do avião observa a caixa caindo em linha reta. Então, a trajetória, né, ou seja, o caminho que é feito aqui pela caixa caindo do avião, esse caminho que é feito depende do ângulo de visão de cada observador. E nesse caso aqui, os observadores são os referenciais. Tá certo? Então, dependendo do local onde eles estejam, cada um vai observar uma trajetória diferente. Outros conceitos, né? Direção e sentido. Direção e sentido, dois conceitos também importantes no estudo do movimento. Um objeto pode se movimentar na direção horizontal e ter sentido para a esquerda ou para a direita. O movimento também pode ser na direção vertical, com sentido para baixo ou para cima. Ou seja, cada direção tem dois sentidos. Vamos entender melhor aqui observando as figuras. Essa primeira figura está mostrando duas direções, a direção horizontal e a direção vertical. Nessa segunda figura, nós temos os sentidos. E uma observação aqui é que, para representar a direção, a gente utiliza linhas, né? E para representar sentidos, a gente utiliza setas. Tá bom? Então, cada direção tem dois sentidos. No nosso dia a dia, as pessoas costumam misturar isso aqui, né? Chamar direção de sentido e vice-versa. Embora esses dois conceitos estejam ligados, né? O sentido está ligado à direção, mas são coisas diferentes, né? Direção é diferente de sentido, tá? Porque cada direção tem dois sentidos. Aqui é apenas dois exemplos, tá? de direções, mas existem direções, por exemplo, tem a direção na vertical, horizontal, e também tem a direção na diagonal, tá? E existem várias outras direções. Aqui são apenas dois exemplos para ilustrar as mais conhecidas, tá bom? Então, quando futuramente a gente for trabalhar alguns exercícios, não confundir esses dois conceitos de direção e sentido, ok? Bom, pessoal, é isso por enquanto. Eu peço que vocês deem bastante atenção a esses conceitos aí, releiam o material. Se preciso, busquem informações na internet, em outros meios também.
Mas não menosprezem esses conceitos que são introdutórios, porque lá na frente eles serão muito importantes para entender o conteúdo no decorrer das aulas, tá bom? Então, próxima aula daremos continuidade ao estudo do movimento. Até lá!